Olá, meus amores, tudo bem do lado daí? Do lado daqui estou bem, graças a Deus. No vídeo de hoje, nós vamos estar fazendo essa flor para aplicação. Com ela, você pode estar aplicando aí nas suas peças de crochê, tá? E é a flor ponto pipoca. Ela é bem fácil de fazer e rápida. Apenas tem três carreirinhas, tá vendo? Uma, duas, três. E tem aqui esse meio aqui que nós vamos iniciar com ponto baixo. Então, para esse trabalho, eu vou precisar aqui do barbante. Eu tô usando o barbante mesmo, tá? O fio 6. Eu vou estar fazendo ela usando outra cor, tá? Aqui ela é o verde. Eu vou estar usando esse amarelo ouro aqui para fazer, tá? Aqui na videoaula. É o número 6. E para essa numeração, né, de fio, eu vou estar utilizando a agulha 3,5. E antes de nós dar início, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa aí o sininho, tá bom? Porque todas as vezes que eu postar um vídeo, vai chegar a notificação aí no seu celular, tá bom, meus amores? Então, agora vamos para o passo a passo. Para iniciar aqui a minha flor, eu vou aqui, ó, fazer o anel mágico, tá? Se você não conseguir fazer aí o anel mágico, você faz 8 correntinhas, tá bom? E prende com ponto baixo. Vamos lá. Eu vou pegar aqui o fio, ó. Passo aqui no dedo, ó, dou uma volta e vou cruzar ele aqui, ó. Vendo? Ele ficou cruzado aqui, ó. Agora, eu venho aqui com minha agulha, ó. Passo a minha agulha por baixo desse aqui. Pego o que vem do novelo, ó. Vendo? Esse aqui que vem do novelo. E dou uma voltinha assim, ó. Na agulha. E já pego o fio novamente. E prendo aqui, ó. Prendi aqui. E aqui mesmo, tá? Eu vou começar aqui a fazer os pontos baixos. Vendo? Eu faço 1, 2. Então, no total, aqui dentro, eu vou colocar 8 pontos baixos, tá? Trabalhei aqui 8 pontos baixos. Agora, eu vou pegar aqui a ponta do fio e vou puxar, fechando aqui o anel mágico, ó. Aí, no final, é só fazer o arremate, tá? Desse fio. Agora, eu venho aqui, ó. Bem aqui em cima, ó. E vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Vendo? Eu fechei aqui com ponto baixíssimo, em cima do primeiro ponto baixo. E agora, eu vou trabalhar 1, 2, 3 correntes. Laço o fio na minha agulha, venho no mesmo lugar, em cima aqui, ó, onde que eu finalizei com ponto baixíssimo, ó, aqui dentro, no primeiro ponto baixo, tá? E aqui eu vou trabalhar mais 4 pontos altos, ó. Contando com as 3 correntes, nós vamos ter 5 pontos altos, tá? Desse jeito. Ó, tenho 5 pontos altos. Tirei a agulha daqui, ó, da minha laçadinha. Agora, eu venho aqui, ó. Nessas 3 correntinhas, eu venho na última em cima, ó, passo a agulha, pego a laçadinha lá, ó. Busco a laçadinha, ó, e prendo. Aqui, eu já formei o primeiro ponto pipoca, tá? Agora, eu vou fazer 1, 2 correntes. Laço o fio na minha agulha, vem aqui, ó, no próximo ponto baixo. Ele tá bem aqui no cantinho, ó. Olha ele aqui. Aqui eu vou fazer o segundo ponto pipoca. Então, meus amores, para cada ponto baixo, eu vou fazer
eu vou trabalhar 5 pontos altos e vou fechar formando o ponto pipoca, tá? Ó, trabalhei aqui, ó, 4 pontos altos, 5 pontos altos dentro do mesmo ponto. Ó, tira a agulha da laçada, venho aqui, ó, no primeiro ponto alto, ó, vendo aqui, ó, passo a minha agulha, pego a laçadinha, busco, ó, fechei, formei aqui o segundo ponto pipoca. Faço 1, 2 correntes. Laço o fio na agulha, venho para o próximo. Tem que prestar bastante atenção para não ficar ponto baixo sem trabalhar, tá? Porque para cada ponto baixo tem que ter esse ponto pipoca, tá bom? Que é 5 pontos altos, trabalhado no mesmo lugar. Ó, ele tá aqui bem do ladinho, ó. E aqui eu vou fazer o terceiro ponto pipoca. Então, no total, tem que ter 8 pontos pipoca, tá bom? Tem que ter 8, ó. Tem o primeiro, o segundo, já estamos aqui no terceiro ponto pipoca, tá? Então, no total, tem que ter 8. Por quê? Para cada ponto de base, né, tem que ter esses 5 pontos altos, trabalhado no mesmo lugar, e fechar com um ponto, né, com um ponto baixíssimo, formando o ponto pipoca. Ó, tá vendo? Ó, tem 5 trabalhado no mesmo lugar. Agora, eu pego aqui a minha agulha, ó, passo a agulha aqui no primeiro ponto, eu pego lá, ó, a alcinha, busco, passo aqui dentro, ó, já formou o terceiro ponto pipoca. Então, eu vou trabalhar o restante e volto com vocês. Meus amores, eu finalizei, ó, trabalhei, no total, eu tenho aqui 8 pontos pipoca, tá? Eu fiz aqui as 2 correntes, agora eu venho aqui, ó. Eu venho bem aqui no meio, ó. Eu vou... Aqui, ó. Bem em cima, no meio do ponto pipoca, busco o fio lá e vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Prendi com um ponto baixíssimo, eu venho aqui, ó, bem no cantinho aqui, ó. E vou fazer mais um ponto baixíssimo, para dar o espaço, né, para mim chegar aqui, ó. Onde eu trabalhei aquelas 2 correntes, aqui eu vou fazer um ponto baixo. Ó, trabalhei, ponto baixo, faço 2 correntes. As 2 correntes com o ponto baixo, eu já tenho o primeiro ponto alto, certo? Aí, agora eu vou fazer aqui dentro, eu vou trabalhar 2 grupinhos, tá? De ponto pipoca. Aqui tem apenas um grupinho. E aqui eu vou multiplicar cada espaço desse aqui, ó, essas 2 correntes, eu vou fazer 2 grupinhos de ponto pipoca, tá bom? Ó, eu tô contando aqui, ó, com as 3 correntes, tá? 4. E 5. Aí, depois, se você vê que não tá tendo espaço, dá uma puxadinha assim, ó. Vendo? Ó, dá uma puxadinha assim com a mão, com os dedos. Ó, tem 5 pontos altos. Eu venho aqui, em cima daquela terceira correntinhas aqui, ó, do primeiro ponto. Passo aqui minha agulha, pego lá a alcinha do mesmo jeito, ó. Às vezes enrosca, né? Algum fiozinho. Pronto, trabalhei. Agora, eu vou fazer 1, 2 correntes.
laço o fio e eu venho no mesmo lugar, vendo? Então, cada espaço desse tem que ter 2 pontos pipoca, tá bom? Tem que ter esses 2 grupinhos, trabalhado no mesmo espaço. Ó, trabalhei lá. Fica meio apertadinho, mas vai com jeitinho aí, vai puxando os pontos, e ajustando aí, e dá tudo certo. Ó, vem, trabalhei. 5 pontos altos. Tira a agulha da laçada, vem aqui no primeiro ponto de base, ó. Passo aqui a agulha, pego lá a alcinha, ó, e busco aqui pra dentro. Tá vendo, ó? Dentro de um espaço, já tem esses 2 grupinhos aqui, ó. Agora eu faço 1, 2 correntes e eu vou repetir, ó. Laço o fio, venho no próximo espaço, ó, de 2 correntes. E aqui eu vou fazer mais um ponto pipoca. Ó, 5 pontos altos, tiro a agulha, venho aqui no primeiro ponto de base, ó. Busco a alcinha lá e passo aqui por dentro. 1, 2 correntes, laço o fio, venho no mesmo, ó, na mesma abertura aqui, ó. E aqui eu vou trabalhar 5 pontos altos, do mesmo jeito que nós fez os 2 primeiros lá. Ó, 3. Eu vou fazer esse aqui com vocês, tá? Olha. Eu vou fazer esse aqui com vocês. E aí, vocês dão continuidade aí e eu aqui, tá? E aí, no final da carreira, eu volto para nós começar a última carreira. Ó, tem 5 pontos altos, vendo? Trabalhado na mesma abertura, tá vendo a abertura aqui? Trabalhei esse ponto pipoca. E agora eu tô fazendo aqui, ó. Ó, passo a agulha, pega a alcinha lá, fecho aqui formando ponto pipoca. 2 correntes. Então, desse jeito, ó. Para cada abertura dessa aqui, ó, vocês vão fazer aí, ó, esses 2 pontos pipoca, vendo? Trabalhar no mesmo lugar. Então, eu vou dar continuidade aqui e volto com vocês. Meus amores, tô chegando aqui no final da minha carreira, tá ficando assim. Olha que linda que tá ficando essa flor, ponto pipoca. Fiz aqui as 2 correntes. E agora eu vou vir aqui em cima, ó, do mesmo jeito que nós fez lá na primeira carreira, tá? De ponto pipoca. Vem aqui dentro, ó. E aqui eu vou prender com ponto baixíssimo. Ó, vendo? Aí, agora eu venho aqui, ó, direto aqui dentro desse espaço de 2 correntes. E vou fazer um ponto baixo, tá? Se você perceber, deixa eu desmanchar aqui pra mostrar. Ó, eu fechei aqui com um ponto baixo. Se você perceber, porque aí vai da tensão do ponto, né? Se você perceber que vai ficar repuxado, pra você vir direto aqui dentro dessa abertura, pra fazer o ponto baixo, aí você vem aqui, ó, em algum espacinho, igual aqui nessa alcinha, e faz um ponto baixíssimo. É só pra não ficar muito repuxado, tá? Mas que não é aqui no meu caso. Fechei aqui com ponto baixo, ó. Agora, eu venho direto aqui e prendo com ponto baixo. Vendo? Agora, eu vou fazer apenas uma corrente.
Ó, fiz um ponto baixo, uma corrente. Laço o fio. E aqui dentro, eu vou fazer 3 pontos altos, tá? Ó, 1, 2, 3 pontos altos. Ó, trabalhei os 3 pontos altos. Faço aqui uma corrente. Venho aqui, ó, direto pra cá, ó. Pro mesmo lugar. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Vendo? Ó, aí dá uma arrumadinha aí no seu ponto. Vendo como que tá ficando? Agora, ó, venho direto pra cá, pro próximo espaço de 2 correntes, prendo com um ponto baixo, uma corrente, laço o fio, venho no mesmo lugar e vou trabalhar os 3 pontos altos. Aí, depois da flor pronta, aí você arruma ela bonitinha, acerta ela direitinho. E como ela fica assim, ó, a gente fica pegando na mão e acaba amassando, ela não fica bonitinha, ela não fica linda. Mas aí depois você arruma ela aí bonitinha, tá bom? Ó, trabalhei os 3 pontos altos, uma corrente, volto no mesmo lugar e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Dá uma ajeitada assim nos pontos. Agora, vem direto aqui, ó, pro próximo espaço. E aqui é somente repetição, tá? Do mesmo jeito que você trabalhou aqui a primeira e a segunda pétala, você vai fazer aqui as demais, tá bom? Então, eu vou dar continuidade aqui na minha carreira e eu volto para finalizar junto com vocês. Meus amores, cheguei aqui no final da carreira, eu já cortei aqui o meu fio para adiantar. E eu vou pegar e vou puxar assim, ó. Vendo, ó? E eu vou fazer o arremate aqui com a agulha. Peguei aqui uma agulha de tapeceiro. Se você não tiver uma agulha de tapeceiro, você pode fazer um arremate aí com a agulha de crochê mesmo, tá? Ó. Vendo? Trabalhei aqui, ó, ponto, uma corrente e um ponto baixo. E agora eu venho aqui, ó. Vendo? E agora eu passo essa agulha aqui, ó, pra trás. Dá uma ajeitadinha aí nas pétalas. E aqui eu vou, ó, introduzir a agulha aqui entre alguns pontos. Ó. Aqui. Aqui. Vai escondendo aí, tá? Quiser passar dentro de mais alguns pontos, vai passar, acho que eu vou botar um pouco desse fio. Agora, eu vou separar, ó. É de 6 pontas, vou separar. E vou pegar aqui, ó, volto com a agulha. E pego aqui a metade, ó, 3 pontas. Passo pra lá. Aquela amarração de sempre, ó. Faço aqui os 2 nó para não ter problema. Soltar. Eu vou fazer com esse aqui, ó, do mesmo jeito, tá? E vou cortar com a tesoura e volto mostrando pra vocês. Meus amores, fiz o arremate. Vira aqui o lado direito da peça, ó, e ficou assim. A minha flor ponto pipoca. Ó, deixa eu pegar a outra aqui pra vocês verem. E ficou assim. É isso aí, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se gostou, curte, comenta e compartilha para o próximo vídeo. Tchau, tchau.